você, telespectador da TV Mar Canal 525, um forte abraço. Estamos começando mais um Canal Esportes, trazendo para você as últimas notícias, os preparativos de CSA e CRB, já iniciando, inclusive, suas atividades para a semana da finalíssima do Campeonato Alagoano. Está chegando o momento final do Campeonato Estadual, mas é claro que neste meio de semana as emoções estão sendo reservadas, principalmente para a decisão do terceiro lugar. Amanhã, CSE e Aliança promovem neste segundo jogo a definição da terceira melhor campanha do Campeonato Alagoano. E o que isso vai resultar, Viderlan? A classificação também de um dos clubes para a Série D em 2022. Em jogo já a partir de domingo a seletiva, que vale vaga da Copa do Brasil, uma das do nosso estado em 2022. O Asa está só aguardando de camarote. Não tem aquele trecho da música do Wesley Safadão, né? É, rapaz, estou tomando gela? Essa daí mesmo, né? Agora você tá aí de camarote, é o lado do Asa, que continua de camarote, esperando a definição de Aliança e CSE. Jogo que acontece amanhã em Palmeira dos Índios. O primeiro jogo, um empate, e amanhã, quem vencer estará classificado aí para a Série D em 2022. Mais um novo empate acontecendo, decisão através dos pênaltis, né? Dos tiros livres da marca penal. Aqui também você vai poder acompanhar os momentos mais importantes da Série B do ano passado. Tá batendo na porta, né? Vai começar a Série B já no finalzinho deste mês com CSA e CRB, nossos representantes na competição. Tudo isso e muito mais você vai saber a partir de agora. Está no ar o mais irreverente programa de esportes da TV Alagoana. O meu, o seu e o nosso Canal Esportes. Vamos começar o programa de hoje pelo portal Gazeta Web e pelo aplicativo TV Mar de forma mais irreverente, né? Para começar com aquela energia positiva para cima, vamos trazer os momentos, né? Os 20 momentos mais engraçados, curiosos do esporte e principalmente do futebol. Acompanhe.
Rapaz, esses são os momentos mais curiosos, você acompanhando aí, engraçados também do esporte, né? Essa última da garrafa foi muito bacana, né? Tava com a sede a jogadora lá e a outra veio, deixa eu lhe ajudar aqui, pelo amor de Deus, tá? Bom, daqui a pouco nós vamos continuar mostrando, agora sim, falando de Série B do Campeonato Brasileiro, competição que começa no finalzinho deste mês, logo depois do Campeonato Alagoano. Mas existe uma preparação já iniciada por CSA e CRB para a finalíssima da competição. O primeiro jogo 0-0, na verdade um 0-0 que deixou o torcedor pelo menos desconfiado, né? As equipes se respeitaram bastante no sábado passado. E ontem, a Federação Alagoana de Futebol comunicou a antecipação no horário do jogo da final do Campeonato Alagoano, da finalíssima no próximo sábado. Partida mantida para sábado, mas só que ao invés de 5 da tarde, o jogo será agora às 4h45, ou seja, antecipação de 15 minutos para o início da partida para atender a solicitação da grade de TV que transmite a competição. O detalhe é que esses 15 minutos de antecipação é justamente para adequar a comemoração ou a possibilidade da decisão ser através dos tiros livres da marca penal. Lembrando que um empate, por qualquer placar que seja, 0-0, 1-1, 2-2, 3-3, entre CSA e CRB no próximo sábado, forçará a decisão para os tiros livres da marca penal. No popular, decisão por pênaltis. Então, pensando nessa possibilidade de ter a decisão do Campeonato Alagoano através dos pênaltis, a federação solicitou a antecipação no horário do jogo para atender também as necessidades de espaço da grade da emissora que transmite o Campeonato Alagoano. O CSA voltou aos treinos ontem. Vamos lá, uma olhada nas imagens do retorno do CSA depois desse trabalho que foi feito no último sábado, quando a equipe fez até um bom segundo tempo, mas não passou do zero com o CRB. Vamos dar uma olhada nessas imagens, vamos ver. Bom jogador, viu? Gabriel Tonini ali pode ser uma das novidades do CSA no Clássico, né? Inclusive, conversava com alguns amigos e torcedores de CSA, principalmente quando eles falavam do desenho tático, né? Qual seria, na sua opinião, a formação ideal do CSA? Eu não vou ficar em cima do muro, não. Acho que o time do CSA, por entender que é o último jogo e não há mais espaço para poder se preocupar só em se defender, acho que os dois times precisarão sair para a partida, né? Então acho que o meio-campo do CSA, tendo ali o Giovani como primeiro homem da marcação, Gabriel Tonini, que vem fazendo boas apresentações quando está sendo colocado entre os titulares. Aconteceu isso no primeiro jogo, aliás, no segundo jogo contra o CSE. Ele entrou na primeira partida no segundo tempo e no Clássico também entrou no segundo tempo no último sábado. Então o Gabriel Tonini começando o jogo ali pela aproximação no setor de meio-campo. Bruno Mota, Gabriel e Marco Túlio, acho que esse meio-campo do CSA ficaria com a dinâmica bem mais interessante, com mais qualidade, deixando lá na frente, obviamente, o Della Torre, que é a esperança de gols do torcedor azulino. Mesmo com a seca de gols que o atleta vem tendo, né, diante da intensidade, o volume de gols que ele marcou no início do Campeonato Alagoano, mas tirando a partida com o CSE, quando o CSA venceu por 3-0 na semifinal, o Della Torre tem encontrado muitas dificuldades nos últimos jogos para fazer gols nos adversários. E não fez uma boa apresentação no último Clássico, que ficamos aí acompanhando um 0-0 entre CRB e CSA, CSA e CRB. Lembrando que o CRB será mandante do próximo jogo, né, o jogo de sábado às 4h45. Que vantagem isso dá para o CRB? Somente o fato de decidir com a questão do estádio ficando à sua disposição. Se você acompanhou a transmissão no último sábado, o mando de campo, por ser do CSA, tinha bandeirões da torcida do CSA espalhados, né, em vários setores do campo. A mesma coisa vai ficar também à disposição do CRB. Somente isso é a vantagem. Não há mais
convidados a entrar no estádio em relação dos SA, não. Acho que isso fica tudo muito igual, porque existem regras que estão sendo cumpridas e apesar de todos os obstáculos, alguns convidados têm ido para o estádio Rei Pelé, né? Convidados das instituições, o que tem levado também a alguns problemas para a Federação Alagoana de Futebol. No CRB, o volante Claudinei, um dos homens de consistência, de confiança do técnico Roberto Fernandes, conversou ontem com a imprensa e fala desse início de atividades para a finalíssima do Campeonato Alagoano. Eu creio que a nossa equipe, né, fez um bom primeiro tempo, a nossa equipe trabalhou bem a bola, conseguiu criar oportunidades e eu creio que todo clássico é equilibrado, mas esse primeiro tempo nosso foi um primeiro tempo que merecíamos ter pelo menos feito um gol. É claro que todo jogo é uma história, mas nós sabemos que já não é o primeiro jogo jogando contra o CSA e temos alguns aspectos a ser melhorados, então essa semana a gente vai aproveitar para poder corrigir isso, né, porque para poder chegar no próximo clássico e buscar o título, então precisamos olhar o que precisa melhorar e colocar isso em prática no próximo jogo. Todo clássico é assim, seja aqui em Alagoas ou qualquer estado, é equilibrado, é definido em detalhes. Então, a equipe que estiver mais concentrada, estiver mais equilibrada no jogo, porque dentro do próprio jogo há vários momentos, então a gente tem que estar preparado para todos esses. Um abraço, estrutura. Realmente é difícil, cara. Clássico, eu estou aqui desde 2018, foram vários empates. Pela tensão, pelo clima do jogo, os dois lados sabendo da importância de um clássico, agora a final muito mais ainda. Então sabemos que do outro lado também quer vencer, mas a nossa vontade é bem maior e nós não queremos levar para os pênaltis não, nós queremos que a nossa equipe apresente um bom futebol e consiga o resultado nos 90 minutos. Com certeza é a busca desse título, né? Acho que todo elenco tem o mesmo pensamento, o mesmo foco em dar esse título para o torcedor. É o que nesses anos de todas as finais e campeonatos que nós entramos com esse objetivo de conquistar. Então, nada mais do que o melhor nós vamos dar nessa final. Acho que a hora é sempre o próximo jogo. E esse primeiro jogo nosso contra o CSA, nós mostramos o grupo, a qualidade que o grupo tem, já tinha sido mostrado isso no começo dos campeonatos, os resultados, por isso essa cobrança só se é cobrada em quem pode dar mais, então a nossa equipe está ciente e nós queremos que com esse título, com essa conquista, a equipe continue a crescer durante as competições. A verdade é que tanto aqui como o rival, ninguém queria deixar para o último jogo. Nós sabemos do equilíbrio e as duas equipes estão em busca do título. Então, quem tiver mais focada, quem tiver entregando tudo de si para poder buscar o título, vai conseguir consagrar-se campeão. Medo, eu creio que não, né? Respeito, eu acho que sim. Respeito porque nós sabemos, tanto nós como eles, da capacidade de cada um. Acho que o respeito tem que ter sim, mas o medo jamais. Acho que a nossa equipe tem trabalhado e vai trabalhar mais ainda durante a semana para que nesse último jogo do campeonato, né, seja um dos melhores nossos e que possamos sair campeões e trazer esse título para a torcida. É até difícil, né, cobrar da torcida, a torcida sempre presente, né, mesmo não a presença física, mas a torcida sempre esteve conosco e eu acho que é só agradecer, né, na verdade, por todo o apoio e pedir cada vez mais que a torcida esteja conosco nesse último jogo. Eu acho que é muito importante e com certeza nós vamos comemorar esse título.
Tá aí então o Claudinei, né? E aí o torcedor do CRB pode ficar se perguntando, mas Iderlan, você fez o desenho do meio campo do CSA, o que você achava que era o melhor, se fosse o técnico para o jogo de sábado. E se for o técnico do CRB, o que é que você faria se fosse o técnico do CRB? Olha, o meio campo do CRB, para mim, com o Claudinei, tem mais consistência. Eu colocaria assim, o próprio Claudinei para poder fazer essa função. Colocaria também o Carlos Jatobá, acho que é um jogador, para mim, que deve ser mantido como titular. Dentre essas peças que o CRB tem, é o jogador que, para mim, consegue preencher bem os espaços nas questões de leitura tática do jogo. Então, Claudinei e Carlos Jatobá seria o Diego Torres, o homem que vinha com uma criação de jogadas por dentro. O Yuri, aberto pelo lado direito. Luíde pelo lado esquerdo para fazer o papel ali junto com o Norberto do CSA e evitar os avanços do lateral do CSA, Norberto, que é uma das principais armas ofensivas da equipe azulina. E na frente, o Lucão. Esse para mim seria o time do CRB, o meio-campo ideal para o jogo do próximo sábado às 4h45, repito, na decisão do Campeonato Alagoano. Você ainda vai acompanhar no programa de hoje mais notícias da decisão CSA e CRB já na sequência do programa. A Série B do Campeonato Brasileiro vai começar, inclusive no final desse mês. Nós temos aí já CSA e CRB confirmados como nossos representantes. Ano passado, a competição movimentou bastante os nossos clubes, principalmente no lado do CSA, que foi até a última rodada alimentando as pretensões de classificação para a Série A e quase alcançou isso. Vamos dar agora uma repaginada nesse processo, tentar aqui balançar um pouquinho, levantar a poeira do passado e trazer os gols que ganharam destaque, os mais bonitos da Série B do ano passado. Vamos ver. Vamos sair, vamos ver a tentativa do Torres de longe, golaço! Gol do CRB! Cavicchioli tirou e tirou mal. O chute pro gol! Golaço do Getúlio! Do Avaí! Pablo Diego limpou, bateu colocado, que golaço! Golaço de Pablo Diego! Não jogou na área, preferiu a jogada com Eric, a batida forte pro gol! Gol! Entre ele e o Alberto, os dois se entendem bem. Chega bem o Juventude, Renato Cajá de longe! Gol! Do Juventude! Lindo gol de Renato Cajá! O Amorim, ele avança, caneta pra cima do Dantas, pintou, golaço! Gol do Avaí! Lindo gol de Leonardo. Primeiro tempo, olha a bola dominada, Eduardo Persson de longe, a bomba, que golaço! Ele é de Eduardo Persson, aos 45 já no ataque. Dominou, trouxe pro mim, pode até bater pro gol. Armou, chute, golaço! Gol! Do Guarani! Bruno Sávio batendo de fora! 28 minutos de jogo no primeiro tempo, uma beleza de conclusão. Arriscada aí, bateu pro gol! Lá dentro! Golaço do Brasil! Incrível! Ele acreditou o tempo inteiro e soltou... Vereda passou por ela, deixou pro Jean Carlos! Golaço! Do Jean Carlos. Apodi parte pra cima do Fabiano, puxou pra dentro, Apodi, golaço! Gol
Ponte Preta. Entrou na área, tentou levar para o pé canhoto, Ademir! Gol! Golaço, golaço, golaço! É de Ademir! Ficou difícil para chutar, Ademir arriscou por cima! Rafael Martins, Douglas Coutinho de letra, golaço! Gol do Operário! Mete um 3 dedos na bola, pô a bola, chegou, saiu o goleiro, tentou, Bruno, golaço! Gol do Oeste! Bruno Alves, 17, a camisa dele, um golaço, né? Tanto peso tem atrapalhado tanto na carreira. Olha aí o Leandro que veio arriscando o golaço! Gol! Do Confiança! 30 do segundo tempo! É o gol da redenção! É o Voltou gol do Thiago Alves, linha de fundo, cruzamento, Biteco! Biteco! Gol do Tricolor! Paranauê! 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 Olha aí o vão das pernas, que jogada linda do Kaique, levou, foi embora o Kaique, olha o Kaique, bateu, golaço de Kaique Sá, é gol do Confiança. Fez fila o Kaique. O rebote é do Náutico, a segunda bola outra vez é do Náutico. Haldney tentou de longe. Gol! Golaço! Mais um golaço nos aflitos. Haldney! Haldney! Aí a aproximação pelo lado esquerdo, Vagninho, traz por dentro, pé direito, faz o cruzamento! Gol do Guarani! Eu chamei cruzamento! Você acompanhou então os gols, né? Já para poder ficar naquele esquente para a Série B do Campeonato Brasileiro, que começa no finalzinho desse mês com CSA e CRB em campo, né? Para representar o nosso estado. Boa sorte antecipadamente para os dois. Nós vamos daqui para lá falar muito ainda de Série B, né? Inclusive com possibilidades de contratação para os dois lados depois do Campeonato Alagoano. Vamos ver, né? Como o departamento de futebol dos dois clubes de Alagoas trabalha para poder trazer as contratações ideais para a disputa desta competição. Roberto Fernandes conversou com a imprensa logo depois do jogo do último sábado, já prevendo uma dificuldade para a finalíssima do Campeonato Alagoano no sábado que vem às 4h45. Vamos acompanhar então o que disse o técnico do CRB. O futebol tem algumas máximas que, por mais que se modernize, elas permanecem, né? Então, uma delas é aquilo que está dando certo, você não muda. Então, imagine, nós fizemos um primeiro tempo, onde, na minha avaliação, só faltou um pouco mais de felicidade, né? Um pouco mais de tranquilidade para ter feito o gol, né? Se você me perguntar o que é que faltou ao CRB no primeiro tempo do jogo, faltou o gol, né? Porque a gente teve um volume de jogo maior, teve um controle do jogo maior, finalizamos 5 vezes contra 1 apenas do adversário, né? Então, por que razão nós iríamos fazer isso aí? Só se eu fosse um débil mental, e não sou, né? Então, na verdade, o que é que aconteceu? Realmente, a equipe deu uma desgastada, né? E as substituições que nós fizemos foram jogadores que vinham
ou de um período de lesão ou Covid, ou jogadores que vinham há muito tempo sem jogar, como é o caso do Eric. Então, a gente caiu, essa é a verdade, não tem que inventar conversa fiada. Nós caímos, né, de rendimento no segundo tempo, porque realmente a equipe perdeu um pouco de intensidade, perdeu na linguagem para o torcedor entender, nós cansamos. Por isso que para esse segundo jogo, né, que eu considero o segundo tempo, nós temos aí uma semana para trabalhar e eu acredito que isso não deverá ocorrer na segunda partida. As substituições, elas não surtiram o efeito desejado, né? Isso acontece, né? Até porque são as opções que a gente tem, mas uma delas eu preciso sair numa defesa absurda, né? A do Eric. O Eric vem de uma lesão gravíssima, mais de um ano parado, né? Então, se você visse a alegria, né, do Eric e do grupo, por ele poder ter voltado a jogar futebol, isso não tem preço. Porém, é óbvio, como é que você fica um ano parado de uma lesão gravíssima e você vai voltar atropelando? Agora, o nosso torcedor, ele conhece o Eric, né? Sabe da capacidade do Eric, sabe da intensidade do Eric, né? E é isso que vai ter que acontecer com ele, ele vai entrar aos poucos, né? A ideia nossa é voltar a utilizar o Eric na próxima partida. Dificilmente deve começar jogando, mas vai entrar no decorrer. E eu acho muito difícil que ele já seja o Eric que o torcedor está acostumado. É um processo, né? Então, concordo contigo aí. Eu acho que as substituições que nós fizemos eram corretas, mas as peças que entraram, seja por falta de ritmo de jogo, ou seja, porque acontece do cara não entrar bem, elas não surtiram o efeito desejado. É verdade, o Roberto Fernandes que apostou no Eric, né, quando o jogador passou mais de um ano em recuperação depois de uma cirurgia no joelho e ele entrou no decorrer do segundo tempo. Ainda é muito cedo para cobrar o mesmo desempenho desse jogador que foi tão útil para o CRB, principalmente no início do ano passado. Então, é ter paciência, ter calma para que aos poucos o atleta possa recuperar aquela confiança. No CSA, Bruno Pivetti também fez na oportunidade em contato com a imprensa, uma análise muito fria a respeito do que foi o CSA, principalmente no segundo tempo, no último sábado. É o prognóstico dos dois técnicos para a partida do sábado que vem, na finalíssima do Alagoano. Na minha opinião, foi um jogo bem disputado, principalmente no primeiro tempo. É claro que uma situação de final geralmente aumenta-se a necessidade dos esforços. A gente sabe que as finais são decididas no detalhe. No segundo tempo, eu acredito que nós tivemos um volume maior de jogo, conseguimos criar boas oportunidades. Infelizmente, não conseguimos concretizá-las em gol, mas agora é recuperar bem durante a semana, aperfeiçoar ainda mais aquilo que nós estamos fazendo, porque nós estamos no caminho certo e acredito que nós temos tudo para realizar uma grande partida no próximo sábado. Nós vamos avaliar durante a semana justamente as reais condições dos jogadores que temos à disposição para que nós possamos tomar a melhor decisão em relação à escalação. Infelizmente, nós estamos num contexto de pandemia, nós sabemos que temos jogos sucessivos, os jogadores têm um certo desgaste e nós temos que fazer a avaliação junto aos demais departamentos para saber o melhor 11 que poderemos escalar no próximo sábado. Então, não tem como eu adiantar a escalação nesse presente momento. Não, eu não concordo com essa afirmação. Acredito que nós estamos enfrentando um adversário qualificado numa situação de final. Eu vi um jogo muito disputado, mas principalmente no segundo tempo nós criamos boas oportunidades de gol. Infelizmente não conseguimos concretizá-las, mas o volume de jogo que nós tivemos no segundo tempo me agradou consideravelmente. Aí o Bruno Pivetti, técnico do CSA, conversando com a imprensa, né? Vamos acompanhar o que vai ser e o que os dois técnicos estão pensando para a decisão do Campeonato Alagoano no próximo sábado. Lembrando que amanhã teremos a segunda partida da fase da decisão do terceiro lugar, né? Essa fase decisiva também para o Aliança e para o CSE, né? O jogo é em Palmeira dos Índios, primeira partida no domingo ficou empatado em 1-1 e aí tudo igual também para o duelo de amanhã entre CSE e Aliança em Palmeira dos Índios. Quem vencer ficará com a terceira colocação do Campeonato
Campeonato Alagoano. E nós vamos falar muito ainda a respeito desses jogos e desse momento de definição do nosso campeonato. É o futebol raiz, o futebol guerreiro. Você vai saber também tudo amanhã, a partir de 11h30, uma nova edição do Canal Esportes. Até lá. Golaço do Getúlio! Do Avaí! Pablo Diego limpou, bateu colocado, que gol!